Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Texto muito recorrido, lido, que hoje nós visitaremos mais detidamente em alguns versículos, não no capítulo todo, mas que vai trazer a mensagem do Senhor ao meu coração e ao seu coração nessa noite. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Embora eu vá ler com você dos versos 1 até o verso de número 28, nossa palavra estará concentrada no verso de número 19 desse texto. Diz assim, palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que de tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Tua palavra é lida, está aberta diante de nós. Eu venho rogar, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito visite a Tua igreja poderosamente nessa noite. Visita, Senhor, a nossa mente, nosso coração. Visita, Senhor, a nossa fé de tal sorte, ó Pai, que nós sejamos realmente chamados para mais perto de Ti. Que nós olhemos, ó Deus, a Tua palavra de tal sorte que nós venhamos a ter esse versículo no nosso coração. E mais ainda, ó Pai, que nós tenhamos a ressurreição do Senhor em todos os atos da nossa caminhada. Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui nessa noite que ainda não Te conhece plenamente, Jesus, que o Senhor se revele, se manifeste, que o Senhor, ó Deus, esteja salvando vidas. Nós rogamos, ó Pai, que se há alguém aqui cansado, sobrecarregado, que o Senhor esteja trazendo vida, o renovo, o refrigério do Senhor. Se há alguém entre nós, ó Pai, que precisa ser impactado com a Tua palavra, trabalhado por Ti, transformado, e eu creio, Pai, todos nós necessitamos disso em todo o tempo, que o Senhor visite a Tua igreja com graça e com poder, e que no nome do Senhor, ó Deus, nós saiamos desse lugar convictos e decididos, ó Deus, a proclamar algo novo a cada dia para esse mundo, para que o Teu nome seja glorificado, mas também para o nosso bem, para a nossa caminhada de fé. Assim oramos e Te agradecemos já, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Queridos irmãos, todas as vezes que nós entramos num velório, todas as vezes que entramos num lugar onde está alguém ali deitado num caixão, nós somos lembrados que herdamos a natureza de Adão, o primeiro homem. Herdamos também o seu pecado. Ele é o cabeça federal de toda a humanidade. Nós herdamos, irmãos, a morte e estamos sujeitos a ela. Todas as vezes que um vizinho se vai, um parente, alguém próximo de nós ou alguém distante, aqui próximo de nós ou em qualquer lugar desse mundo, nós somos lembrados disso. Essa é uma pregação silenciosa e universal da própria humanidade sobre a sua caminhada natural. Porém, quando ouvimos e cremos na ressurreição de Jesus, nós estamos, irmãos, sendo inscritos no livro daqueles que possuem seu nome como eternos na vida com o Senhor. Ao ouvirmos, ao crermos na ressurreição de Jesus, irmãos, nós somos não apenas lembrados, mas somos de fato mergulhados numa nova caminhada de vida, aqui nessa vida e por toda a eternidade. Se a morte é algo que traz dor, desespero, nós podemos olhar para a ressurreição como algo que traz a glória, que traz a alegria eterna. E o que eu quero chamar você nessa noite a nós pensarmos em como passamos da morte para a vida. Como saímos de uma expectativa natural de que as coisas terminam quando nós fechamos os olhos para esse mundo. Mas quero chamar você que nós venhamos a pensar que de fato ali não é o fim. Mas para aquele que entende a mensagem do Evangelho, esse tempo aqui é apenas um lapso que nós passamos e que vai definir toda a nossa caminhada eterna. A partir disso, então, eu gostaria, à luz desse versículo, que Paulo diz para os crentes da cidade de Corinto, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esse mundo, às coisas que estão ao nosso olhar, mais próximas de nós, se a nossa expectativa de vida é só para isso, nós somos as pessoas mais infelizes de todos os homens. Mas eu posso afirmar para os irmãos também o contrário dessa palavra. Que se nós aprendemos a não limitar as nossas esperanças e expectativas apenas a essa vida, nós nos tornamos os mais felizes de todos os homens. Nós nos tornamos os mais consolados,
os mais cheios de esperança, aqueles que caminham por esse mundo e mesmo vendo as tristezas, mesmo vendo as agruras, nós podemos olhar e entender que tudo isso é passageiro e que o Senhor tem um propósito muito maior para aquele que aprende a descansar e confiar nele. E é em cima então dessa expressão, desse versículo, mas olhando para a perspectiva paulina sobre a ressurreição, irmãos, que eu quero afirmar para você, que na ressurreição de Jesus Cristo, nós temos a nossa entrada na felicidade eterna. Na ressurreição de Jesus, do que nós celebramos nessa data, especificamente como uma memória, como uma festividade, como algo que nós queremos lembrar a esse mundo, nós temos de fato a nossa entrada garantida para a felicidade eterna. De uma forma direta e com a sua Bíblia ainda aberta, querido irmão, a gente poderia então fazer essa pergunta: por que a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa entrada na felicidade eterna? Por que nós podemos afirmar, e não apenas afirmar, mas desfrutar disso verdadeiramente? Então eu quero te mostrar alguns textos na palavra do Senhor que vão nos iluminar nesse sentido. E a primeira razão, irmãos, que eu encontro nesse texto mesmo, a razão por que a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa entrada na felicidade eterna, a primeira razão é porque Jesus ressuscitou de fato e de verdade. É uma realidade aquilo que nós estamos pregando aqui. E não algo que está apenas no pensamento, não alguma coisa, querido irmão, que está lá atrás, escrito num livro, talvez empoeirado no canto da sua estante. Mas a ressurreição é algo tão verdadeiro e tangível quanto a própria morte de Jesus. A realidade da ressurreição, ela é tão vívida quanto a questão de que nós, de fato, morremos e deixamos esse mundo aqui. Pastor, aonde está isso? Olhe para o seu texto, querido irmão. A questão que eu quero trazer para você começa no início do capítulo 15, quando o apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos: olha, eu venho lembrar a vocês. Vocês já são sabedores, têm ouvido, vocês têm sido ensinados, outros pregaram, vocês sabem dessas coisas, mas eu, depois de ter falado sobre uma controvérsia de dons espirituais, depois de falar da unidade do corpo do Senhor, nos capítulos 11 e 12, depois de falar que o amor é o dom supremo e que aquela igreja precisava entender isso, depois de falar de ordem no culto e mostrar como as coisas eram vivenciadas na comunidade de fé, ele entra agora falando dessa lembrança, que aquele povo precisava lembrar, porque havia algumas dificuldades quanto àquilo ali. Eu venho lembrar a vocês o evangelho que eu vos anunciei, e ele traz ainda: olha, vocês receberam e ainda perseveram, se de fato vocês têm crido, se vocês de fato têm depositado a sua fé nesse sentido. Paulo vai mostrar então, irmãos, que a morte e a ressurreição de Jesus era algo público, algo visto, algo acompanhado. Olhe para a sua Bíblia, dos versos 5 até o verso 8, onde ele vai mostrar nome e vai mostrar muitas pessoas que não apenas viram o Senhor ressurreto, mas testemunharam, proclamaram, a tal ponto de que quando ele escreve isso para os seus leitores, que estão bem distantes de Jerusalém, a cidade de Corinto está ali próximo a Atenas, bem distante lá do povo de Israel, e ele diz nome, ele diz pessoas, ele diz: olha, muitos deles, tantos anos depois, estão vivos hoje, alguns já se foram, já dormem, já morreram, mas a maioria está muito bem viva e vocês podem ir lá testemunhar. A ressurreição é um fato, é uma verdade. E, queridos irmãos, é interessante que a própria Bíblia vai fazer questão de mostrar como as pessoas naturais, sem nenhum contato com Deus, elas enxergavam Jesus nos seus dias. Jesus morreu fisicamente, visto por todos, morreu condenado, morreu injustiçado. E se você abrir em Mateus, capítulo 27, versículo 63, as autoridades religiosas vão até os seus governantes e dizem: olha, nós queremos trazer alguma coisa aqui que precisa ser observada. Jesus é chamado de embusteiro naquele texto.
Ele diz, olha, ele falou que iria ressuscitar depois de 3 dias, então vamos colocar uma guarda para que fique ali vigiando, para que esse embusteiro não venha ser, de alguma forma, ter o corpo roubado ou desaparecido, e as pessoas então venham dizer que aquela ressurreição aconteceu. Jesus e a própria palavra do Senhor já havia dito como ele seria tratado. E, queridos irmãos, é fato e é verdade que o corpo de Cristo foi colocado num sepulcro. A sua alma ou o seu espírito se separou verdadeiramente do seu corpo. Muitos de nós, irmãos, e a grande maioria da humanidade, enxerga a morte de Jesus como algo passageiro, algo distante, alguma coisa do tipo história da carochinha. Muitos olham, irmãos, e mesmo os crentes às vezes têm essa dificuldade de enxergar de fato que aquele homem ali, totalmente homem, ele entra num sepulcro carregado. R.C. Sproul, um grande pregador falecido há pouco tempo, ele compara os dias de Jesus ali dentro do sepulcro com Lázaro. E quando você lê ali o relato da morte de Lázaro, Jesus, ao chegar até ele, já havia 4 dias que ele havia falecido. E o texto da palavra diz que cheira mal, ele fede, como qualquer um que desce de fato à sepultura. Ele experimenta o seu corpo também, ainda que por 2 dias ou 3, de acordo com a nossa medição de horas e calendário, o Senhor experimenta, sim, um corpo que começa a entrar num estado de putrefação. Irmãos, mas Jesus não morre apenas, ele ressuscita fisicamente também. Corpo e alma novamente se juntam. De novo, a questão do seu ouvido se abrir e ele passar a ouvir os sons naturais. A questão do fôlego de vida tomar o corpo do nosso Senhor novamente e ele, fisicamente, estar novamente no meio daqueles que o acompanhavam, que o viam naquele tempo. Irmãos, não apenas ressuscitou fisicamente, vividamente, mas ele teve durante 40 dias o testemunho de muitas pessoas que o acompanham, que o viam, que se encontram com ele. É interessante observar, irmãos, o relato que, pelo menos durante 2 domingos, Jesus esteve com os discípulos. No primeiro deles, o próprio da ressurreição, ele é visto, ele é aquele que avisa, olha, eles vão me encontrar em tal lugar, e lá os discípulos o veem. Passam-se os dias e Tomé, que é incrédulo, não tinha estado naquele momento, ele disse, se eu não tocar nele, se eu não vir as feridas nas suas mãos, se eu não olhar no seu lado, eu não crerei. E a palavra do Senhor diz que no domingo seguinte, eles estavam reunidos e Jesus se coloca ali entre eles, num corpo glorificado, não mais preso pela parede, pela fisicalidade. Jesus se coloca ali no meio e se vira para Tomé e diz, toca. Põe a sua mão aqui, agora você crê? E a reação de Tomé é se curvar diante do Senhor e dizer, tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor. Durante 40 dias, irmãos, Jesus aparece, é visto. Ele é visto por alguns discípulos ali no caminho de Emaús, e Lucas, na sua pesquisa histórica, procurando testemunhas, Lucas registra o que acontece naquela estrada. Aqueles discípulos indo para Emaús, eles ouvem a voz de Jesus, não o reconhecem porque o seu corpo é glorificado. Porém, mais à frente, ele coloca para eles assim, gente, vocês não estão entendendo tudo aquilo que a palavra lhes mostrou durante esse tempo todo. Até que ele se propõe a comer com eles e dando graças, eles reconhecem que é o Senhor. Sabe, irmãos, quando nós paramos de observar os relatos, nós começamos a ter o fenômeno da ressurreição muito distante de nós. Nós começamos a cair no pensamento desse mundo de que tudo de fato termina na morte. Porém, a Bíblia, irmãos, de capa a capa vai falar de libertação, de vida, de alegria, de transformação, porque mesmo em pecado, o ser humano é visitado pelo Deus Filho, que se encarna, que vive no nosso meio, que caminha com as nossas dores, que conhece o que é padecer, segundo diz Isaías. E mais ainda, irmãos, que vence a morte com o poder do Espírito Santo. Quantos de nós, hoje em dia, olhamos para isso,
Pensamos que é algo apenas das letras bíblicas e não trazemos ao nosso coração. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes dos homens. Mas se a nossa esperança não se limita apenas a essa vida, somos os mais felizes dos homens. Qual é a sua condição nessa noite? Há uma segunda questão que esse texto de Paulo aos Coríntios nos mostra. Porque a ressurreição de Jesus Cristo é nossa entrada na felicidade eterna. E a resposta está aí nos versos 3 e 4, querido irmão, querida irmã. A resposta é porque Jesus cumpriu toda a Escritura e testifica a sua veracidade. Jesus não foi apenas visto por testemunhas humanas. A questão não é apenas para dizer às pessoas, olha, ele foi visto, há testemunhas, podemos comprovar. Mas a maior testemunha é a própria palavra do Senhor, que Paulo vai dizer nos versos 3 e 4. Antes de qualquer coisa, irmãos, antes de qualquer situação, eu vos entreguei o que eu recebi. Paulo foi um daqueles que não creram. Porém, ao ser evangelizado, ele entendeu essas palavras. Cristo morreu pelos nossos pecados. O que está escrito na sua Bíblia aí? Segundo as Escrituras. Mais ainda, ele foi sepultado, verso 4, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Querido irmão, querida irmã, Jesus, ele avisou, ele ensinou, ele advertiu muitas vezes aos seus discípulos, mas também advertiu o povo que o ouvia. Jesus advertiu inclusive os seus opositores que a sua missão era morrer e ressuscitar. E eu queria pedir a você então que não fosse preguiçoso, mas pegasse a sua Bíblia e vamos conferir na Escritura, já que nós estamos citando as Escrituras. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 5. Só voltar um pouco. Atos dos Apóstolos, o lido. Depois João mais para trás. Capítulo de número 5. E eu quero ler com você a partir do verso de número 25. Jesus, sendo agora narrado pelo evangelista João, pelo apóstolo João, pelo discípulo João, o Senhor diz assim, em verdade, verso 25, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O Senhor aqui, irmãos, está no início da sua caminhada ministerial. O Senhor coloca para aqueles que estão ouvindo a questão de que eles não deveriam se maravilhar tanto pelo que eles estavam vendo naquele momento, mas eles deveriam observar que, de fato, a questão de ressurreição era uma realidade para todos. Uns para a vida e outros para a condenação. Um outro texto, querido irmão, Marcos, o Evangelho, capítulo 14, vamos lá, verso de número 58. Bora caminhar, irmãos, vamos mexer esses dedos. Marcos 14, 58. Nós o ouvimos declarar, e esse texto você já o conhece bem, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Quem está repetindo essa palavra, querido irmão, está clamando pela condenação do Senhor. Não era um crente. Se você olhar o versículo seguinte e os versos seguintes, Jesus é acusado por conta disso, de ser alguém que blasfemava contra Deus. Um outro texto, e agora esse que nós já citamos, Lucas 24, o evangelho seguinte, versos 6 até 8. Jesus está agora observando os seus discípulos. E os seus discípulos, irmãos, como nós, quando chegamos em um velório,
nos despedimos de alguém, seus discípulos vão numa caminhada, desamparados, tristes. Aquele em quem eles viam tanta expectativa e esperança, talvez olhando apenas para essa vida, havia sido crucificado e sepultado. Na caminhada, porém, Jesus começa a conversar com eles. E veja o que ele começa a mostrar para aqueles irmãos do passado. Verso 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. E ele diz: lembrai-vos de como vos preveniu. Quantas vezes ele falou, avisou, demonstrou, chamou a atenção de vocês. Estando ainda na Galiléia, quando disse que importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Verso 8, leia comigo. Então se lembraram. Ele falou tantas vezes. Irmãos, nesse capítulo ainda, um último texto, verso 25. Então lhes disse Jesus, e olha como ele chama os nossos irmãos do passado: honestos e tardos de coração para crer tudo o que quem disse aí, irmãos? Os profetas. Muitos anos antes de Jesus. Muitas décadas, alguns séculos antes, a palavra do Senhor já avisara: como vocês são tardios de coração para crer no que os profetas disseram. Verso 26, porventura não convinha, ou seja, não deveria ser assim, que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E veja, irmãos, começando por quem aí? Moisés, século 14 antes de Cristo. Começando lá atrás, Jesus pacientemente expõe as Escrituras para aqueles homens que estavam naquela caminhada. Discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Meu irmão, minha irmã, observando a Bíblia, não há como se esquivar. Não há como você, de repente, pensar que não é bem aquilo ali. Porque a palavra do Senhor, irmão, irmã, eu afirmo a você, ela é infalível, é inerrante, ela é suficiente, ela é plena, ela é viva e ela é Jesus. Quantos de nós, irmãos, ficamos nos perguntando, trazendo para o nosso coração: Senhor, como ser feliz nesse tempo? Como desfrutar de alegria, Senhor Deus, num mundo que é tão triste, que é tão cheio de competitividade num sentido mau. Senhor, como ter alegria num tempo em que parece que a gente não vê nada de esperança? E Jesus, irmãos, para que nós venhamos a terminar essa questão do que a Bíblia expõe, Jesus disse para aqueles que o acompanhavam, João 5,39, olha, vocês examinam as Escrituras, vocês olham, vocês investigam, mas são elas mesmas que testificam de mim. Jesus não está dando um mandamento, examinais as Escrituras. Ele está afirmando, vocês examinam as Escrituras. Mas vejam, vocês parecem que não percebem que são elas mesmas que apontam para mim, para o meu ensino, para a minha vida, para aquilo que eu tenho trazido para vocês. Muitas vezes eu e você, irmãos, pensamos que examinar as Escrituras é assim, vamos dar uma olhada. Examinar as Escrituras é dar uma lidinha. Vamos dar uma sapeada aqui, passa aqui, olha ali. O texto diz que Jesus ressuscitou. Sabe, irmãos, uma pesquisa em comentarista, mesmo com intelectuais, por mais dignos e estudiosos que eles sejam, não substitui, querido irmão, de fato, uma leitura séria da palavra de Deus. Porque uma leitura séria da palavra de Deus, ela vai contar com algo que quase nenhum autor vai ter,
que é o sopro do Espírito sobre aquele que lê a palavra. E quando nós lemos os evangelhos, alguns dizem, mas parece tão difícil, tão complicado. Meu irmão, lê de novo. Mas parece difícil, pastor, leia outra vez. Parece difícil ainda, leia mais uma vez. E um versículo, o outro, grandes porções, você começa a entender o que está sendo narrado, colocado. E o Espírito do Senhor vai iluminando a sua mente, o seu coração, e vai trazendo aquilo que Ele deseja que você se atenha. Que você realmente olhe e diga, o Senhor parece estar falando comigo. Paul Washer conta que num determinado dia, evangelizando uma pessoa, ele coloca o versículo de João 3,16 para que aquele homem venha ler. E ele tinha que pegar um voo horas depois, ele estava nos últimos momentos ali naquele lugar. E mostrando aquele versículo, o homem dizia para ele, eu estou lendo, mas nada. E ele já tinha falado, já tinha exposto o evangelho, já tinha trazido inúmeros argumentos. E tudo que ele via no seu coração naquela hora era dizer para aquele homem, leia outra vez. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele disse, leia mais uma vez. E leia na quarta, na quinta vez, aquilo começou a fazer sentido para aquele coração. E aquele homem então começa a ter lágrimas saindo dos seus olhos, porque ele começa a entender de fato que havia um amor que ele não tinha experimentado até então. E a leitura da palavra, o encontro com a palavra começa a transformar aquela vida. Meus irmãos, examinar as Escrituras, buscar nas Escrituras aquilo que nós ouvimos tantas vezes, mas nem sempre experimentamos, trazer isso da própria palavra para o nosso coração, começa a mudar o nosso entendimento. Você começa a guardar os textos, aquilo começa a fazer sentido no dia a dia para você. E quando Paulo fala, irmãos, que Jesus cumpriu as Escrituras, tudo que estava descrito ali, Paulo não estava trazendo nada além de mostrar para aqueles irmãos do passado e para todas as épocas da igreja e para a minha vida e para você nessa noite, que nós podemos crer na Escritura, porque tudo que ela anunciou sobre Jesus, ele cumpriu. E tudo que ela traz sobre a vida de Cristo nos é tangível para que a gente possa perceber e crer. E mais ainda, se é verdade o que ele fez, o que aconteceu, tudo que ela aponta para o futuro também vai se cumprindo. E a Bíblia, querido irmão, é maravilhosa, porque normalmente a gente quer saber o que vai acontecer com a nossa vida. Nós queremos saber o que vai acontecer conosco no nosso curso. Será que eu vou passar? Será que eu vou encontrar emprego? Será que vai ter sustento para minha casa? Eu devo me casar com essa jovem? Eu devo me casar com esse jovem? Eu devo me mudar de cidade? Senhor, eu queria saber como será o meu tempo futuro. E a Bíblia traz. A Bíblia te dá um spoiler gigantesco do que vai acontecendo e o que vai acontecer. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, segundo Billy Graham. Sabe, irmãos, gostaria de convidar você a assistir filmes ou ler os livros, como, por exemplo, Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. Um filme que fala de alguém que era totalmente incrédulo e começa a investigar para provar que a Bíblia está errada. E depois de investigar muito, depois de procurar tudo que podia, a sua conclusão é se humilhar diante da palavra de Deus. Um outro livro, e a Bíblia tinha razão, Werner Keller é o autor. Da mesma forma, esses crentes só falam bobagem. Nada do que tenha se apresentado é verdadeiro, e eu vou provar isso. E ele prova de fato que a Bíblia, é a palavra de Deus. Sabe, irmãos, se as Escrituras iluminam o nosso coração, eu e você podemos ter o refrigério e a fé renovada a cada dia.
eu e você, irmãos, nós vamos percebendo que as coisas que nos cercam estão caminhando debaixo da vontade de Deus. Não são aleatórias, não são do tipo causa e efeito imediato daquilo que acontece só comigo aqui. Mas todas as coisas, segundo a palavra de Deus, estão nas mãos do próprio Senhor Criador. Estão debaixo da sua providência, porque Ele não apenas criou, mas Ele mantém esse mundo em todas as coisas. E mais ainda, irmãos, ela nos mostra que Jesus é o vencedor da morte, como nós temos no texto lido de Paulo aos Coríntios. No versículo 26 desse capítulo 15, ele diz: o último inimigo a ser vencido é a morte. Paulo está dizendo para aqueles irmãos que eles poderiam olhar para a ressurreição, irmãos, como fonte da sua alegria e felicidade, porque a palavra do Senhor não apenas contava uma história, mas ela demonstrava para eles uma realidade que eles precisavam ter nos seus corações. Jesus, irmãos, não nos coloca em mistérios, em coisas do tipo, eu preciso realmente investigar. O Senhor, Ele abre, irmãos, plenamente a nossa visão para a vida, para quem nos cerca, para a sociedade que nós estamos, para o tempo que nós estamos vivendo. Se eu e você nos esmerássemos mais na palavra do Senhor, irmãos, com certeza nós seríamos pessoas mais calmas, mais em paz com as coisas, principalmente, irmãos, menos ansiosas. O poeta secular pergunta: como será o amanhã? Responda quem puder. E ele fala que a cigana leu o destino dele. Ele fala que teve jogo de búzios. Ele fala que teve busca, mas ele não leu no livro que fala a verdade sobre todas as coisas. Você tem esse livro nas suas mãos. Você tem o fato, a realidade do ressurreto diante de ti. Quantas vezes, irmãos, nós nos perguntamos: será que o testemunho desses 500 vale? Será que seria uma prova? Pois é. Sem que ninguém veja, você acredita em quantos bilhões de estrelas há no céu? Quem foi lá contar? Mas pela palavra de alguns você acredita. Você acredita que tudo veio de uma grande explosão. Quem acendeu o fósforo? Quem colocou fogo? Quem ateou aquele negócio? Mas muitos nesse planeta creem naquilo, sem que haja uma prova cabal. Porém, os crentes desse nosso tempo, irmãos, e também de outros tempos, têm uma grande dificuldade de crer que o seu Senhor é ressurreto, é vivo, foi tocado, visto, falado. Tem grande dificuldade em examinar um livro, porque esse livro tem mais de 36 autores. E embora tivesse escrito, irmãos, durante séculos e séculos, e as pessoas não encontram nenhum tipo de contrariedade, de desencontro, de contradição, muitos argumentam: foi um livro escrito por homens, como eu vou crer? Você queria que fosse escrito por quem? Por um cavalo? Foram homens mesmos. Mas investiga. Faça como Lee Strobel. Busque a história. Mas eu quero passar para mais um ponto nesse texto, irmãos. Por que a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa entrada na felicidade eterna? E a resposta é, querido irmão, querida irmã, porque a ressurreição é a antítese das expectativas do homem comum. Comecei essa palavra falando para você de uma questão sobre velórios. E eu queria que você caminhasse comigo, pensando um pouco na vida e nas pessoas que você conhece. Seu meio de trabalho, sua escola,
seus vizinhos, se você tem esse costume de conversar com vizinhos. E eu queria trazer algumas coisas, e se você concordar comigo, caminhando nessa perspectiva, a gente vai avançando. Irmãos, o ser humano comum, ele acredita que tudo se encerra na morte. Nessa vida, e assim, quanto mais ele puder usufruir dessa vida, ter todas as riquezas possíveis, conquistar todos os títulos e honrarias, sucesso, fama, tudo que ele puder, 100%, tudo que ele puder ter aqui nesse tempo, ele vai buscar ter. Mas ainda, queridos irmãos, se você olhar para a mídia, você vai ver que por conta dessa visão, nós vivemos campanhas e datas que são celebradas completamente superficiais. Nós temos o dia do abraço, olhando para um povo e outro povo que sempre estão guerreando, competindo, mas há o dia do abraço, para que talvez nesse dia a gente se sinta um pouco menos pesado, a gente se sinta um pouco menos inimigo, porque o meu concorrente está do meu lado. Além do dia do abraço, você tem o dia do amigo agora, tem o dia dos avós, dos pais, o dia do filho, o dia do irmão. O que isso acrescenta na vida das pessoas? Qual a esperança que traz? Queridos irmãos, nós vivemos numa sociedade que é imersa em competitividade. Time is money. Se você perder alguma coisa, alguém passa na sua frente, então você não pode se perder. Você tem que ser o 01 na sua classe. E se para isso o seu melhor amigo tem que ser deixado atrás, é assim que tem que ser. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade que, em busca de ser cada vez melhor, de grandes conquistas tecnológicas, ela não se importa, irmãos, de talvez destruir povos inteiros num outro continente, com fome, com escassez de tudo, desde que aqui nesse lugar a gente consiga avançar. Enquanto uma parte da humanidade celebra o fim, ou pelo menos os olhares finais para essa epidemia, pandemia, em alguns países no mundo eles jamais viram vacina. E no entanto, irmãos, aonde você leu isso na mídia? Não importa, eu estou tomando a minha 5ª dose, 6ª, 7ª. E daí, se num outro país jamais alguém soube o que é isso? Duro a gente pensar assim, né? Sabe, irmãos, para ser vencedor, um outro humano precisa perder. Mas você sabe por que é isso? Porque nós não conhecemos o nosso verdadeiro inimigo. A morte, o pecado, Satanás, os nossos desejos egoístas, que a Bíblia chama de concupiscências, que são as cobiças por coisas materiais, sexuais. Nós não conhecemos o verdadeiro inimigo, irmãos, e vivemos numa cultura que não enxerga a esperança na eternidade. É aqui e é agora. Tudo é para já. Não há. E se há o amanhã de alguma outra forma, nós vamos vendo certas teorias que não trazem esperança. Algumas teorias, por exemplo, querido irmão, irmã, afirmam a reencarnação, ou seja, o sujeito, ele vai viver essa vida, morre, daqui a algum tempo ele encarna novamente, e daí a algum tempo morre, e encarna novamente, e novamente morre, e quando isso se encerra, quando você vai entender e estudar sobre isso, isso se encerra, querido irmão, quando a pessoa, o indivíduo, se torna um espírito de luz. E o que é se tornar um espírito de luz? É ser alguém impessoal, sem vida física, sem nenhum tipo, querido irmão, de comunhão, de intimidade, de troca, de sorriso. Impessoal.
Assim como você vê essa lâmpada, que embora traz uma certa iluminação para esse lugar, ela não tem nenhum tipo de relacionamento com o ambiente. Um espírito de luz. E muitos, atrás de uma questão para olhar para a vida e pensar como isso se encerra de uma forma positiva, defendem isso. Mais ainda, querido irmão, além de cada encarnação em si, a pessoa carrega um karma. E o que é esse karma? É um destino traçado desde uma encarnação antiga, que não se sabe quando foi ou o que aconteceu, mas a pessoa carrega nessa chamada encarnação alguma coisa que é para ela estar purgando, para ela estar se purificando de algo feito lá atrás. Ou seja, as contrariedades, os males, um filho desobediente, alguém que não dá certo, isso é o seu karma. E você tem que conviver com isso até o fim da sua caminhada. E você tem que ser bom para as pessoas, você tem que fazer caridade, porque isso vai purgando até que você de novo volte. E como eu volto, não sei. Você pode voltar num outro lugar, de uma outra forma, por uma outra pessoa, de um outro momento, mas isso nunca acaba. Aonde está a esperança nisso? Quem tem esperança nisso? Mas as pessoas não percebem que querem fazer o bem agora, porque querem se sentir de algum jeito compensando os males que vêm. É um sentido plenamente humano, é uma filosofia humanista, porque coloca no ser humano a questão de que ele pode dar um destino melhor a si mesmo. Mas não para por aí, querido irmão. Existe teoria apoiada numa leitura torta da Bíblia. E essa teoria, ou uma dessas, diz que o ser humano, depois da sua morte, ele vai para um estado em que ele vai purgar os seus erros. E ali ele vai passar um tempo indeterminado que não se sabe quando acaba. E talvez os vivos aqui, realizando certos serviços de adoração religiosa, eles consigam livrar essas pessoas desse lugar chamado purgatório. E isso traz, irmãos, à minha mente a lembrança de um homem chamado John Tetzel, que, contemporâneo de Martinho Lutero, era um frade alemão e ele percorria as vilas da Germânia naquele momento e debaixo de um slogan, cada moeda que tintila nos cofres de Roma significa uma alma saindo do purgatório. E de novo vem a pergunta, onde está a esperança das pessoas nisso? Quanto tempo vai se purgar? Nenhuma esperança. Mas há mais uma, irmãos, e agora nós vamos entrar dentro do nosso aprisco, do nosso cercadinho. Porque falar mal dos outros é bom, né? Mas falar da gente mesmo, o negócio fica pesado. Mas a gente tem que aprender a ser como a Bíblia. E a Bíblia não tem nenhum herói a não ser Jesus. Nos nossos dias, irmãos, existem muitas visões nas igrejas evangélicas que apresentam Jesus como uma máquina de milagres. Um Jesus, irmãos, que apresenta as maiores conquistas físicas e terrenas. Um Jesus que, se você fizer determinada campanha, ele não tem para onde correr, ele tem que te dar aquilo que você quer. Um Jesus que você coloca contra a parede e canta para ele, me dá a minha bênção para depois subir. Um Jesus que é movido a talvez uma oferta generosa, e quanto maior essa oferta, parece que o coração dele mais se amolece, ele então não tem para onde ir a não ser te abençoar. E essa teoria, querido irmão, ela tem levado muitos fiéis, gente que quer realmente conhecer a palavra, gente que quer avançar, mas tem ido por um caminho, querido irmão, a pensar apenas em competirem e conquistarem o mundo de agora.
O seu testemunho é: olha a casa que eu tenho. O seu testemunho é: olha o carro que o Senhor me deu. O seu testemunho é: olha, o banco esqueceu de me cobrar tal conta. Louvado seja o Senhor, eu não pago minhas contas. O seu testemunho é olhar, irmãos, para outros e dizer assim: você não tem o que eu tenho, você é plateia e eu sou a vedete. Você tem que me aplaudir, porque a minha vitória hoje tem sabor de mel. E de novo vem a pergunta: onde está a esperança dessas pessoas quando chega aquele momento em que seus olhos fecham? Queridos irmãos, o que a gente vai chegando com relação a esses crentes é que eles têm pouca ou nenhuma expectativa real quanto à eternidade. São crentes, irmãos, que diante da morte se veem incapazes, fracos, desesperados, ou então fatalistas. É assim mesmo, é a vontade de Deus. Porém, querido irmão, nós estamos falando de entrada na felicidade eterna. E aí é que vem a questão de uma realidade bíblica, de um entendimento bíblico da ressurreição de Jesus. Quando vista e assimilada de fato no coração, na mente, na Bíblia, quando nós olhamos para a ressurreição, irmãos, quando ela é exposta e trabalhada com a verdade, quando nós nos humilhamos e oramos, dizendo: Senhor, eu tenho tanta dificuldade em crer, entra na minha vida, abre a minha percepção, abre o meu entendimento, Senhor, me dá a visão de fato daquilo que o Senhor é e a obra que o Senhor realizou. Irmãos, nós começamos a ser encorajados a crer, nós começamos a olhar para a vida com a expectativa do livramento. As coisas ao nosso lado estão realmente complicadas, eu não estou tirando uma linha do que acontece na sua vida, meu irmão. As coisas estão num preço ruim, estamos num tempo difícil que não abrange só a nossa nação, mas em todos os lugares. Nós estamos, irmãos, em momentos em que doenças se espalham para todo lado. Nós podemos amar, irmãos, e ser prejudicados. Eu não estou excluindo nada disso. Mas a grande realidade, irmãos, é que quando nós enxergamos Jesus e a sua obra e a sua ressurreição, nós olhamos e vemos um Jesus que nunca voltou atrás na questão de caminhar no meio daqueles que são pecadores, um Jesus que jamais desistiu de olhar para o seu povo. Quando ele chega diante de Jerusalém e viu aquele povo, ele diz: parecem ovelhas que não têm pastor, mas ele decide ser o pastor, ele decide continuar a sua história, ele vai até o fim, irmãos, e ele chama a sua igreja para dizer: vamos até o final, porque o final não é na hora que seu olho fecha. O final é na hora que eu volto para buscar a igreja. O final é na hora que nós começamos agora uma vida onde não há choro, onde não há dor, onde não há lágrima, onde toda obra maligna foi vencida e vocês vão reinar comigo para sempre. Quantos crentes hoje têm ouvido palavras assim? Nós vivemos num tempo, irmãos, que nos tornamos competidores. E ai de alguém que às vezes nos prejudica. Nós queremos humilhar e pisar no pescoço da pessoa. Mas o nosso Jesus, que avisou desde o início do seu ministério, ele falou assim: é para a cruz que eu vou. Mas ela não vai me segurar. É lá naquela cruz que eu vou pagar os pecados daqueles que me recebem. Mas eu vou ressuscitar, e esses que me recebem serão justificados diante do Senhor. Sabe, querido irmão, esse mundo nosso não consegue dar uma expressão de esperança para nós. E cada dia mais ele é mais claro em rejeitar a palavra do Senhor. O maior site de pesquisas da internet, ele aparece no dia do Halloween cheio de bruxinhas. Ele aparece no dia do abraço com um amiguinho abraçando o outro. Que lindo! Mas no dia da ressurreição ele passa em branco. No dia do Natal, ele não pode se furtar porque é uma festa religiosa. E em nome de uma empáfia, de não tender para lado nenhum, ele está ali inerte. O mundo
não sabe o que é isso. Mas na ressurreição, queridos irmãos, o que a gente aprende com Jesus é que nós não precisamos mais temer a morte. Nós vamos passar por ela. Ela é um inimigo e ela é avessa a qualquer sentimento natural que nós tenhamos. A morte entrou na história por um erro da humanidade, mas ela é vencida na história pela obra gloriosa de Jesus. Nós não precisamos temer, irmãos, nos despedir daqueles que amamos. Porque se eles creem no Senhor, nós vamos nos reencontrar. Não será em X reencarnações, mas o Senhor diz, escrevendo aos Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado viver uma única vez e depois disso o juízo. Só há esse tempo aqui e depois a eternidade, querido irmão. O Senhor Jesus, na sua ressurreição, nos faz cheios de fé em um corpo glorificado. E um corpo glorificado é onde você não vai ver mais a putrefação do tempo da morte. A questão de estar num lugar e voltar anos depois e dizer só está o pó, não ficou mais nada. O apóstolo Paulo, nesse versículo, nesse texto que nós lemos, irmãos, ele vai mostrando isso. Que as pessoas voltarão num corpo que é novo. E não é novo no sentido de diferente, mas é novo no sentido de renovado, refeito. Nos veremos e lembraremos da nossa história, da bênção que é ser vencedor da morte como nosso Senhor. Ele e as primícias. A expressão primícia vem da agricultura, queridos irmãos. Quando as pessoas plantavam as primeiras sementes, as mais bonitas, aquelas que demonstravam que vinha uma colheita vitoriosa ali, elas eram levadas para o mercado e as pessoas viam, olha, essas são as primícias. São os primeiros frutos, é a grandeza que está atrás que eu estou anunciando. E a pessoa vendia, então, toda a colheita, tudo aquilo que viria por conta das primícias. Ela era o retrato, ela era a primeira amostra de tudo aquilo que estava atrás. E quando Jesus é apresentado como as primícias, ele está nos mostrando, irmãos, que assim como ele, vencedor da morte, virão aqueles que creem, a sua igreja, a sua noiva. E muitos irmãos desse nosso tempo apenas olham e pensam, será? Sabe, irmãos, eu sonho em rever os meus pais. Eu sonho em rever amigos aqui da igreja. Eu vejo em certos bancos aqui, irmãos, pelo tempo, eu sei aonde alguns sentavam. Mas eu sei também, pela fé no Senhor, que um dia a gente vai se rever. E nesse dia, querido, vai ser estar cumprindo Apocalipse capítulo 21, quando a Nova Jerusalém é apresentada. E ali a gente vai poder declarar diante do Senhor que é verdade. Não há mais lágrima, nem dor. Vencida foi a morte. E tudo aquilo que passamos, o Senhor levou sobre si, para que nós pudéssemos completar a nossa fé e vê-lo face a face diante de nós. Sabe, irmãos, o Apocalipse aponta para a igreja triunfante. Triunfo é vitória. Triunfo é, de fato, você entrar numa batalha e sair dela vencedor. Enquanto estamos na igreja militante, aquela que luta, aquela que todos os dias sai para trabalhar, encontrar um mundo incrédulo, um mundo sem esperança, um mundo feio, essa igreja precisa militar olhando para frente e dizendo, Jesus vem me buscar uma hora. Eu não sou desse lugar. Sou forasteiro aqui, numa terra estranha estou. Mas eu venho em serviço do meu rei. Eu queria encerrar essa palavra trazendo para o seu coração algumas perguntas, queridos irmãos. Quando Paulo vai mostrando para aqueles irmãos de Corinto esse texto, Paulo está chamando a atenção deles. Porque já havia ali, naqueles tempos, um grupo de irmãos que não cria na ressurreição dos mortos. E é por isso que ele escreve, então, esse capítulo, trazendo
a fundo esse questionamento para aqueles irmãos. Gostaria de perguntar para você e que você respondesse no seu coração de fato. Você crê na ressurreição de Jesus? Isso é uma realidade, querido irmão, que você, ao orar, ao ler sobre Cristo, é uma realidade presente na sua vida. Quantas vezes nós cantamos, e às vezes, irmãos, nós queremos enganar a nós mesmos, dizendo, Senhor, eu falo, eu canto, mas eu não tenho experimentado isso na minha vida. Eu não olho para esse mundo com uma perspectiva de vitória. Eu olho para esse mundo com a perspectiva de que o meu trabalho é quem vai me manter vivo a cada dia. Minha inteligência, meus estudos. Quando a gente vai caindo nisso, irmãos, a tristeza pouco a pouco vai tomando o nosso coração. E eu queria fazer um convite para você. Não deixe que a ressurreição do Senhor fique apenas nesse domingo. Queria te convidar a orar sobre isso de uma forma muito séria. Chegar na sua casa, num momento de quietude seu, e você realmente falar com o Espírito de Deus, Senhor, ouvi tanta coisa ali, e eu queria que o Senhor, por graça, por misericórdia, visitasse o meu coração e revelasse a Deus se de fato eu tenho crido que o Senhor é o Senhor mesmo, que o Senhor é o vencedor da morte mesmo. Se isso tem sido uma realidade no meu coração, na minha caminhada, ou se eu tenho talvez caído em certos enganos. Queria te convidar, querido irmão, a ler esses textos que falam da ressurreição de Jesus. Pegue você mesmo sua Bíblia. Sente-se num canto. Gaste um tempo lendo, relendo, e lendo outra vez, e lendo outra vez. E debaixo da oração, peça ao Senhor que trabalhe na sua caminhada. Porque você está discutindo com Deus o seu futuro, meu irmão, e o seu presente. Não seja, irmãos, como um bom brasileiro. E eu não estou falando bom no sentido de bacana, mas o brasileiro padrão. Aquele que vai empurrando, empurrando. Quando chegar o problema, eu penso. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas a minha oração nessa noite, irmãos, é que Deus realmente traga para o seu coração a perspectiva de que você pode ser alguém cheio de esperança num mundo sem esperança. Você pode ser alguém que leva a esperança para muitos amigos seus que não têm a menor perspectiva de vida no seu coração. Você pode ser alguém, querido irmão, que pode transmitir uma mensagem que esse mundo tanto deseja, mas que não sabe onde encontrar. E essa mensagem só pode vir de Jesus, do Espírito Santo, através da sua igreja. Vamos orar?